Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, conversando sobre vários assuntos. Evaldo no comando do som, fazendo chegar tudo bacaninha, tudo redondinho para vocês. E o Paulo, como sempre, filmando para que este vídeo, junto com o áudio, óbvio, seja colocado e postado no YouTube, para você poder assistir esse programa quando você bem quiser. Então vocês estão aqui junto conosco para conversar sobre assuntos ligados ao grande ensinamento e ao grande legado do professor Henrique José de Souza. Esse é o meu mestre, é o mestre de todas as pessoas que hoje pertencem à Sociedade Brasileira de Eubiose, e esse imenso legado, ele sempre é discutido, ele sempre é conversado conosco, e nos foi deixado, para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou membro da Eubiose há 15 anos, esse legado de JHS existe já há praticamente quase um século. E esse legado, ele nos traz tônicas de um novo ciclo. Quando a gente diz tônicas de um novo ciclo, seria no sentido de nós resgatarmos tudo o que é processado através de hierarquias, através, vamos dizer, de anjos construtores, que vão fazendo desde o primeiro dia da criação, o primeiro sistema evolutivo, a evolução do mineral, passando para o vegetal, o animal, e hoje nós, os seres humanos, nesse quarto sistema, já com pés no quinto sistema evolutivo. Então todo o legado, todo o trabalho deixado pelo Augusto Mestre, o professor Henrique José de Souza, veiculando o lado divino de JHS, ele nos deixou 7 tônicas. E hoje nós vamos conversar sobre uma dessas tônicas. As 7 tônicas, para quem está me ouvindo pela primeira vez, o primeiro raio é a alquimia, o segundo as artes, terceira a política, a quarta a tecnologia, a ciência, a quinta a literatura, a sexta a filosofia ou religião, religião no sentido de religar, de retorno ao divino, e o sétimo a taumaturgia. Hoje, no programa, nós vamos falar sobre uma, que inclusive até o momento que nós temos aqui no Brasil, nós percebemos não só no Brasil, nós tivemos agora, no mês anterior, a gente percebeu a garotada indo toda para a rua. Claro que a gente sabe que existe uma manipulação política por detrás disso, mas é a forma de demonstrar que a garotada, quando ela resolver sair para a rua para mudar as coisas, com certeza existe uma consciência por detrás de tudo isso. E hoje, gente, eu trouxe aqui para vocês, nós faremos um sequencial de 2 programas. Eu trouxe o querido Walter Andrade, um amigo da Eubiose. Eu conheço o Walter ali na Eubiose já há 10 anos ou mais, né? O Walter, nós podemos dizer assim, ele é um grande estudioso lá da SBE, é um dos instrutores. Ele, inclusive, agora no segundo semestre, o Walter, junto com outro amigo, que no Sumaré será o Tiago e na Moca será o Donato, em 3 nós iremos dar o peregrino para vocês, que é o primeiro passo. E hoje eu trouxe aqui o Walter nesses 2 programas para vocês conhecerem. Você ver, escutar aqui comigo o conhecimento que ele tem, e ele vai trabalhar diretamente esse terceiro raio, a política. Então, Walter, seja bem-vindo aqui no programa Caminhos da Consciência. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, o Newton Schultz, estou à disposição. Estamos todos no seu trabalho coletivo, né? Nosso trabalho é coletivo. Estou à disposição, é uma honra para mim. Walter, a gente sabe que você vem estudando há muitos anos o tema sinarquia, exatamente, que está ligado diretamente a esse terceiro raio que eu citei agora, que é o raio da política. Perfeito. O que você poderia explicar para o ouvinte, para a gente, um pouquinho, introduzindo, sendo que nós vamos ter 2 programas, a gente começa nesse e a gente encerra no outro sábado, né? O que você pode falar para a gente, Walter? O programa é seu. Perfeito. A sinarquia é um estado de consciência que, evidentemente, se reflete na organização política e social do futuro, da humanidade. É isso? Evidentemente, nós teremos a sinarquia no futuro quando tivermos uma raça de adeptos. Opa. O que é uma raça de adeptos? Aqueles que conseguiram a iluminação, o tipo de Siddhartha Gautama e assim por diante. Quer dizer, algo ainda longínquo, né? Mas estamos a caminho. Estamos no caminho. Isso que é interessante. Então, quando nós tivermos essa raça de adeptos, então teremos a sinarquia funcionando perfeitamente. 100%? 100%. 100%. Aliás, o nosso mestre, Henrique José de Souza, ele diz que o trabalho da obra é formar uma raça de adeptos. Perfeito. É isso? O colégio iniciático. O colégio iniciático. Agora a gente pergunta, mas a sinarquia é uma coisa nova? Não, a sinarquia está na natureza. É isso? Só que
Quando na parte, nós sabemos que existe uma descida de energia, uma subida de consciência. Perfeito. No processo evolutivo. Né? No ramo da descida de energia, existe o universo funcionando de maneira inconsciente ou instintiva. Mas toda a natureza, os animais, as plantas, os vegetais, vivem no processo sinárquico. Agora, resumindo, o nosso processo mental agora significa fazer a sinarquia de modo consciente. Perfeito. Esse é o trabalho. Perfeito. Como você mesmo citou, né? Você tem a descida, né? Daí que você citou a natureza, exatamente. Que a natureza é extremamente sábia na entre aspas, inconsciência, né? Porque ela faz o trabalho dela perfeito. Ninguém passa na frente de ninguém, nada atropelado. Quem faz isso é o ser humano que procura manipulá-la sem consciência. Exatamente. Né? Então a gente tem essa descida. E agora, com o reino humano, que faz parte da natureza também, nós estamos nesse quarto reino, como a gente falou, agora a gente tem essa ascensão dessa descida, o qual a função é transformar energia em consciência, aonde nós teremos, como foi anunciado pelo professor Henrique, para o futuro, que seria o final da humanidade, todos seremos adeptos, seres iluminados. Né? Aliás, nesse processo de subida e o surgimento da humanidade, com o surgimento mental, ocorre aquilo com relação à física quântica, o colapso das possibilidades quânticas. Nossa, olha que bonito isso. Então, veja, o colapso. Então, quando a mente começa a agir, ele provoca o colapso dessas possibilidades quânticas. Então, nós não enxergamos as possibilidades quânticas, porque a nossa mente não está ainda em condições de ver isso. Mas à medida que o autoconhecimento vai nos proporcionando uma visão mais ampla do universo, nós começamos a participar das possibilidades quânticas internamente. Que bonito isso. E também a gente abre o campo para a sinarquia. Né? Perfeito. Aí a gente poderia dizer, né, Walter, hoje, vamos supor, uma pessoa, quando ela procura, tem aquele chamado interior, né, que hoje, de uma forma popular, a gente chama de busca da espiritualidade, né, independente do caminho que a pessoa esteja escolhendo. Quando ela procura essa superação, que ela quer realmente melhorar, é aí que começa a ativar essas possibilidades quânticas que ela não tem, no momento inicial, nem condição de observar e de mensurar, porque a mente concreta, que é bem condicionada, a mente humana, ela não consegue enxergar todo o potencial. Mas as possibilidades quânticas existem, nós não conseguimos entender ou perceber, que está colapsado. Mas o próprio Jung, a teoria da sincronicidade. Perfeito. Então, sincronisticamente, a gente tem visões assim bem rápidas deste panorama universal, mas é muito rápido. Mas à medida que a nossa consciência vai evoluindo, essa sincronicidade vai ser permanente em nós. Perfeito. A ideia é permanente. A ideia. Então nós vamos estar em contato direto com essa consciência universal e permanentemente. Aí sim, a nossa mente está aberta para a possibilidade quântica. Que maravilhoso. Aliás, nós temos aquele filme sobre quem somos nós. Quem somos nós, isso. Para os ouvintes, quem viu o filme ou vai ver, nós temos aquela moça, ela está olhando o menino jogando basquete. Sim. E quando ela está olhando o menino, ela só vê um menino. Quando ela vira de costas, aparece um monte de garoto. São as possibilidades quânticas. Está oculto para ela. Quando ela olha, há o colapso. Então ela só vê um menino. Aquele filme foi genial. Sensacional. Nessa forma de demonstrar. Abertura, né? Praticamente essa questão das possibilidades quânticas. Que seria, quer ver, Walter, vamos colocar um grosso modo para que o entendimento fique talvez um pouco mais claro. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, sinta-se à vontade. Em todas as situações que a gente se lança na nossa vida, independente da questão, a gente sempre tem que elaborar algo, e para isso é necessário a ideia que você vê, o planejamento. Perfeito. Que essa ideia, de repente, nos desenhos animados, você pega, ou de repente em próprios cartoons ou desenhos, você vê quando tem aquela boa ideia, tem aquela lampadinha. Exato, que é só aquele momento, Perfeito. Aí depois você tem que colocar em prática, aí você volta para as possibilidades quânticas. Exatamente. Essa analogia. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele disse assim, não diga tive uma ideia, a ideia é permanente em nós. Só que nós bloqueamos essa ideia, mas ela é permanente. Então o processo de desenvolvimento interno, de iniciação, é justamente trazer essa ideia para fora. Você poderia dar umas dicas? Por exemplo, você vai no Evangelho. A religião não entende direito. Vamos lá. João 10, Jesus fala assim, vós sois deuses. Nossa, falou tudo. O mestre, Jesus, fala assim, vocês têm a divindade dentro de vocês. Então esse é o problema da iniciação. É trazer esse Deus para fora.
E quando esse Deus vem para fora objetivamente, nós entramos em contato com toda essa consciência universal, as possibilidades quânticas, e enxergamos tudo de maneira Está tudo prontinho, tudo dentro de nós. Só precisa aprender botar para fora. É aí que eu queria chegar, Walter, para ver se você pode dar até umas dicas para os ouvintes. Mas Pois a gente não. volta para a sinarquia e está ligado a ela o isso, tema, né? já estamos Porque falando de a sinarquia. gente tem Já estamos. que seria essa formação de um ser humano melhor. Normalmente a gente não consegue acessar todas essas possibilidades quânticas que chegam a nós, Perfeito. porque a gente traz entraves ligados à nossa cultura, muitas vezes religião, a própria escola de uma forma geral, hoje em Perfeito. dia, ela cria e ela gera de repente amarras ligados a nós. Você teria algumas dicas, alguns toques para a pessoa começar a acordar, Exatamente. Walter? Este colapso é feito pela personalidade. Por exemplo, eu sou o Walter. Ok. Enquanto eu imaginar que eu sou o Walter, vivo em São Paulo, moro na rua tal, e fico fazendo minhas coisinhas por aí, eu não tenho possibilidade de entender. Abafou o ego. Abafou. O ego. Né? O ego então, na verdade, verdadeiro não tem. a gente vai para Descartes, né? Descartes falou o seguinte: penso, logo existo. Mas isso é o concreto, mental concreto. Se a gente for mental superior, né, o mental abstrato, a gente pode falar assim: penso, logo eu penso que existo. Não é verdade? As possibilidades então, eu que são penso lançadas. que sou Walter, eu não sou Walter, nós somos deuses. No Oriente, dito assim pelos mestres, somos deuses, mas nos esquecemos disso. Perfeito. Então, o processo de iniciação é nos relembrar a divindade que existe em nós e trazê-la para fora. Tirar todas essas Agora, máscaras, essas coisas que a gente Esta conhece. máscara é o bloqueio. É a personalidade. Personalidade. Aí nós temos na eubiose aquele quaternário inferior, que é a personalidade, e a tríade superior. No momento que o indivíduo entra na ação pela tríade superior, ele começa a se distanciar da sua personalidade. Então, a personalidade vai continuar, é um patrimônio, mas não vai ser efetivamente a única forma de atuação do indivíduo. A gente tem que juntar as Juntar os duas, né? Aí a gente vê na eubiose, simbolicamente, nós temos uma tríade superior e o quaternário pode ser resumido em uma tríade inferior. Quando eu faço a junção dessas duas tríades, eu obtenho uma estrela, o selo de Salomão. Perfeito. Que é o símbolo do adepto. Aí pronto. Estrela de as 6 possibilidades. pontas, né? Aí a visão quântica do universo está aberta. Perfeito. Só para o ouvinte se situar, Walter, Pois não. Que nem você como membro do Estado, quanto tempo lá, Walter? 25 anos. 25 anos. 25 anos. 10 a mais que eu. A gente precisa compreender que na eubiose, o nosso conceito de reencarnação, que a gente estuda e aprende, que é embasado na teosofia de Blavatsky, que segue, ele é bem diferente do que normalmente as pessoas pensam. A gente tem que entender que essa personalidade, ela morre nessa existência. Morre, o que exatamente. fica é o nosso ego. Exatamente. É o nosso ego, Perfeito. que é exatamente o que você falou. Que a gente passa a viver só a personalidade. Perfeito. E a gente abafa o nosso ego. A gente tem que entender que numa próxima reencarnação, vamos utilizar esse termo, o que retorna é o ego e não a personalidade. O Walter, Exatamente. como você mesmo falou, Some. só nessa existência. Só nessa. Assim como eu, Newton Schultz, o Paulo, o Evaldo, Exatamente. o ouvinte que está nos prestigiando agora, essa personalidade dele agora nessa existência acaba. Numa próxima, o que ele conseguiu deixar na experiência da individualidade dele, que está ligada ao ego superior, vamos chamar assim, que é o triângulo que o Walter falou, Perfeito. isso volta. Fica Isso tudo no volta. corpo causal, que é justamente Corpo o mental superior. Que é o ego. Agora, a cada reencarnação, o Walter só vai existir agora. Depois vai ser Pedro, Maria, Joana, aí depende, mulher. E nem sempre, um detalhe também, Walter, que eu vejo na reencarnação, que nem sempre a pessoa retorna com aquilo, vamos supor, a pessoa foi um grande escritor, não é por causa disso que a individualidade dela, reencarnada numa próxima personagem, que a pessoa terá que ser um escritor. Não, ele pode ser um péssimo Né? escritor. Não é pessoa verdade? que pode As ser pessoas não analfabeto. entendem isso. Ele ser um grande escritor. Na próxima, ele vai ter que passar pela experiência do analfabetismo. Então, quer dizer, ele vai ter uma dificuldade, ele vai vencer isso aí. Aliás, veja bem, interessante, né? As grandes revelações, muitas delas foram dadas por analfabetos, né? Sócrates não sabia ler e escrever. Perfeito. Jesus sabia, mas não escreveu nada. Não deixou nada dele escrito. Maomé era analfabeto. Mesma coisa. Perfeita colocação. Então, Perfeito. uma coisa impressionante. Perfeito. Eu acho que aí é causal Então também. evidentemente não é a questão a cultura, é muito importante, né? Mas não está relacionado com essa cultura, vamos dizer assim, acadêmica, né? Sim, não. sim. É muito importante a cultura acadêmica, mas é mais importante a sabedoria, o conhecimento interno. Perfeito. E hoje, Walter, como que você vê, hoje como eu citei no início do programa, Pois não. a gente percebe
o próprio planeta aí estremecendo com urgência de novas realidades, de novas formas de pensar e elaborar, que tem tudo a ver com a sinarquia e com o que a gente está conversando. Como que você vê hoje, no momento atual, esses caminhos sendo tomados? Como que você vê isso, Walter, a sua visão? Veja, retornando ao nosso mestre, professor Henrique Jesus, ele diz assim, a iniciação é mental, não é emocional, não pode, é mental. O que nós passamos no mundo hoje é realmente uma transição da emoção para o mental. 70% da humanidade vive no emocional. Perfeito. 30% tem uma tendência para a tríade superior. Basta ver os meios de comunicação. Exatamente, 70% vive no emocional. Então o processo da humanidade é justamente fazer esse transbordo, essa transferência da consciência humana do emocional para o mental. E está acontecendo isso. E com a juventude. A juventude, evidentemente, está tendo esse acesso, né, isso não acontece por acaso, existe um ímpeto da lei, da evolução. A lei maior. A lei maior, os adeptos, os mestres, eles vão dando as informações necessárias, né? Às vezes criando até inspirando, né? Circunstâncias específicas para que esse desabrochar do mental ocorra. E isso está acontecendo no Brasil, inclusive, né? Que está sendo agora a gente pode dizer que seria uma face um pouco mais rigorosa, né, Walter? Exatamente. Que vai ter que ser na base, Exatamente. como a gente tem na magia, o báculo e a espada. Exatamente. É o momento da espada, da transformação, da parte do rigor, né? Do rigor, exatamente. Né? Então está falando do emocional para o mental. Esse é o caminho da humanidade. Né? E essa nova implementação, Walter? Vamos pegar a política novamente, né, a sinarquia. Isso a gente tem, a sinarquia como um sistema de governo querendo ser implementada, isso a gente iria ter com o Cristo, se o trabalho dele tivesse fluído conforme o projeto inicial, né? A gente não vai dizer que houve uma falha, vamos dizer assim, só para o ouvinte entender. Exatamente. Claro que o trabalho da lei continuou, mas não foi feito como deveria ser. E um dos projetos do Cristo era esse, assim como dos gregos também. Exatamente. Os gregos, onde a gente teve o Pitágoras, teve o Sócrates, como você citou, o Platão, né, o Aristóteles como aluno de Platão, e também até anteriormente, o que você pode falar um pouco desse lado? O Krishna, ali logo no começo, 3.500 anos, eles já queriam implementar esse governo sinárquico, eles já tinha essa ideia, né? É um projeto de lei, né? No caso do Cristo, evidentemente, houve aquele contato do Cristo com a casa de Israel, né? Houve realmente, mas não é a casa de Israel, com o pensamento vigente na época, né? Então, e tinha também o Império Romano que estava se desenvolvendo, então, evidentemente, haveria uma conjunção, né, do poder temporal de Roma com o poder espiritual do Cristo, formando as bases de uma nova civilização. Perfeito. Para o ouvinte ter noção do que é dito, ensinado pelo nosso mestre, Jesus, o Cristo, não veio fundar religião, ele veio formar uma nova civilização. Essa era a função dele. Perfeito. E essa nova civilização, obviamente, é baseada nesse conceito sinárquico, né? Como que você pode definir a palavra sinarquia, Walter? Se for dar uma síntese quase que brutal em relação a sinarquia, síntese em conjunto, né? Então, sinarquia, arquia, governo. Então, é o governo coletivo. Coletivo. Eu veja, uma definição técnica aqui. Vamos lá. Vamos dar uma definição técnica? Eu vou ler o texto para não fugir. Perfeito. Depois a gente vai tocar em conversa sobre ele. Então, definição técnica de sinarquia. Sinarquia é um sistema de organização cultural, social e política com distribuição participativa dos poderes, onde governantes e governados têm profunda consciência espiritual e filosófica da natureza e valores do Estado e da sociedade. Implica na colaboração coordenada de todas as classes, que em cooperação recíproca promove o desenvolvimento, elabora o progresso, realiza a evolução cultural e o bem-estar dos cidadãos e da sociedade a que pertence, conduzindo-os às suas divinas finalidades. Divinas finalidades, então veja bem, isso é uma descrição técnica da sinarquia. Sim. Agora, a concreta, vamos tentar ver um pouquinho. A sinarquia, como nós dissemos, será vigente quando o estado de consciência da humanidade estiver num estado de adepto. Mas, hoje nós vivemos uma realidade política no Brasil e no mundo. O caminho que leva à consecução da sinarquia no futuro chama-se democracia participativa. Olha aí que bonito. Hoje nós temos no mundo inteiro a democracia representativa. Que é completamente diferente. Winston Churchill, na sua época, ele disse: a democracia é muito ruim, mas é o melhor que nós temos. Mais perfeito ainda. Evidentemente, ele estava falando da democracia representativa. É claro que se ele foi um homem extraordinário, né? Nossa. Um homem extraordinário do século XX. Extrema consciência.
Se ele fosse mais adiante, se tivesse possibilidade, ele podia dizer, não, a sinarquia é representativa. Agora, o próximo passo é a democracia participativa. Que aí todo mundo participa, mas de maneira ordenada. De maneira ordenada, mentalmente. Deixa eu tentar ensaiar um pouquinho para tentar fazer um desenho mental para o ouvinte, e você, por favor, novamente me corrija ou faça suas colocações, né? Eu imagino a sinarquia, Walter, como um lugar onde a gente vive que cada um, de acordo com o seu estado de consciência, cumpre a sua função, de acordo com a sua possibilidade, externa a sua virtude, e não precisa ninguém ficar cobrando dele, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque ele tem o estado de consciência dele, que a virtude dele é essa, e ele vai fazer aquilo com amor. Como o próprio mestre, o professor Henrique José de Souza, falou, não fazer do trabalho um sacrifício. Então ele vai exercer divinamente, através do seu estado de consciência, e com isso tudo vai funcionar como uma verdadeira roda. Perfeito. No estado sinárquico não precisa leis, não precisa constituição, claro, não precisa cadeias, não precisa nada disso, né? Cada um vai fazer a sua função. Então, porque as leis estão dentro do indivíduo. Claro. As leis estão... A consciência. A consciência, o estado divino, então não precisa nada escrito, cada um vai cumprir a sua obrigação, né? O seu dever, o nosso mestre fala, de maneira perfeita, sem necessidade nem de leis escritas, nem de punições, porque tudo está bem. Mas isso é um estado ainda muito distante da humanidade. O estado em que a humanidade... Mas o caminho é através da democracia participativa. E nada como estado de consciência para trazer é aí que as escolas iniciáticas, no caso a nossa e o Biose, tem outras de valor, mas aí vai também do estado de consciência de cada um. Mas hoje a gente vê, como eu sempre divulgo aqui para vocês, a Sociedade Brasileira de Obiose, ali a gente trabalha um legado que trabalha a sabedoria iniciática das idades. Perfeito. Isso que você está falando, né, Walter? A gente pode dizer que a sinarquia estava implementada na face da Terra na época de ouro, na grande época da Atlântida. Atlântida, perfeito. Quando existia isso há milhões de anos atrás, a gente tinha os adeptos, os seres especiais, as hierarquias, ou como a gente lê nos livros, os reis e as rainhas de Edom. Eles ali traziam todos os ditames e a humanidade era feliz e trabalhava com uma perfeição. Claro que, infelizmente, houve a queda da Atlântida e depois surge a nossa etapa evolutiva, mas nessa época da Atlântida a gente tinha sinarquia. Bom, nós podemos dizer que o processo sinárquico começa, o trabalho sinárquico começa na Lemúria. Só que na Lemúria aconteceu uma coisa importante. Ali houve o colapso das possibilidades quânticas, com a ativação do mental. Aí, na sequência, a Atlântida, os deuses viviam junto aos homens e dava orientação, mas estava colapsado a visão sinárquica. Então houve um momento que houve uma ruptura. É isso? Houve uma ruptura, então a humanidade, os deuses se interiorizaram, é isso? E a humanidade tem que buscar o seu caminho através dos seus próprios recursos. Que aí que começa a saga do que nós chamamos de avataras, manus e bodhisattvas, né? Isso. Que existindo essa interiorização, quando eles vêm, que você citou vários aí, você falou Jesus, você falou Krishna, tivemos Siddhartha Gautama, o Sakyamuni, todos eles representantes fidedignos desse estado de consciência a ser atingido pela humanidade, para que seja implementado futuramente. Se a gente voltar a Moisés, no Jardim do Éden, que explica tudo no Pentateuco, que o ser humano é expulso do paraíso. Deve ser entendido. O que é esse expulso do paraíso? Ele deixa de ser comandado pelos deuses e passa a agir por conta própria. Perfeito. Ele deixa o paraíso. Que é o Jardim do Éden é como o útero, né? É um útero que gera, né? Claro. Quando a criança nasce, ela tem que viver por conta própria, tem que respirar, se alimentar e assim a humanidade. A humanidade hoje é realmente uma criança ainda. É isso? A humanidade tem um futuro tão grande pela frente. E no futuro, os seres humanos que existirão no futuro vão olhar para nós e considerar a gente bastante primitivos, né? Com certeza. Muito primitivos. Com certeza. Walter, a gente vai continuar esse bate-papo, já passou esse programa, você vê que rapidez. Puxa vida. Mas eu vou fazer um convite agora nesse último minuto. A gente vai voltar semana que vem, Walter. Pois não. Continuando nesse mesmo assunto. Pois não. Olha, se vocês quiserem entrar na Sociedade Brasileira de Obiose, que é o lugar onde eu e o Walter nós participamos, é ali que a gente faz a nossa evolução e o nosso aprimoramento. Existem 2 lugares que a gente vai dar aula ali. Existe o departamento da Moca, na Zona Leste, cujo telefone é 20 21
7290, repetindo, 2021 7290. As aulas serão quarta-feira às 20 horas, ligue de dia das semanas, das 15 às 20 horas. E também no Sumaré, em agosto, terça-feira, às 20 horas, telefone do Sumaré, 2667-0760, 2667-0760. É só mandar um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e dali a gente pode encaminhar vocês para qualquer departamento de geobiose do Brasil. Walter, obrigado pela presença, um grande beijo na mente e no coração de todos os ouvintes, até o próximo sábado.